Olá, amados da Igreja Presbiteriana de Veneza. Foi com alegria que recebi e aceitei o convite para falar em alusão aos 31 anos de organização eclesiástica desta igreja. Como sempre, pediram que nós estivéssemos fazendo uma reflexão e, logicamente, como os irmãos já me conhecem, vamos aproveitar para falar um pouco sobre missões. A palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós queremos hoje falar sobre evangelho e sobre igreja, no contexto de missões. Quero aproveitar para estar trazendo aqui aquilo que nós aprendemos com o reverendo Ronaldo Lidório, onde ele diz que o evangelho é supracultural e transtemporal. Isto é, o Evangelho é suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as organizações sociais, seja numa aldeia remota ou seja numa mega cidade. O Evangelho não é apenas a verdade, mas também o poder de Deus. A mensagem bíblica é profundamente confrontadora e transformadora, atingindo e transformando o homem em todos os níveis de sua existência, inclusive a sua cultura. Mas o Evangelho, ele começa em Deus e fala sobre a sua conversão. O Evangelho não é mensagem da igreja sobre Deus, mas de Deus sobre a salvação da igreja. A mensagem do Evangelho não é a igreja e seus feitos, mas Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. O pecado nos separa de Deus. O homem pecado está distanciado de Deus e totalmente carente da sua graça e salvação. Por isso que o Evangelho ele convida o homem a compreender que está perdido e arrepender-se dos seus pecados. Mas também queremos falar sobre a igreja. A igreja é a comunidade dos redimidos, original de Deus e pertencente a Deus. Não foi formada para agradar os desejos e preferência dos homens. A igreja foi formada para agradar e obedecer a Deus. A igreja não é uma comunidade alienante. Aqueles que foram redimidos por Cristo continuam sendo homens e mulheres, pais, filhos, metalúrgicos, comerciantes, que respiram e levam o evangelho onde estão. A igreja é uma comunidade sem fronteiras, portanto fatalmente missionária. A igreja é chamada a proclamar Jesus perto e longe, em todos os lugares e prioritariamente entre os que pouco ouviram e nada ouviram do Evangelho. A vida na igreja, quando obediente às Escrituras, é um grande testemunho para o mundo perdido. É necessário, portanto, que viva aquilo que prega, que demonstre no dia a dia aquilo que confessa nos seus cultos públicos. A primeira missão da igreja não é proclamar, mas morrer. Sim, somente morrendo para os nossos pecados e desejos viveremos para Cristo e seu reino. Por isso que a maior missão da igreja é glorificar a Deus. Nessa caminhada é preciso que a igreja desglorifique para de fato glorificar o Senhor. Por isso que a igreja ela é constituída, formada por Deus para proclamar o Evangelho. Por isso que a ordem do Senhor Jesus Cristo é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Romanos 10, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sim, a igreja é chamada para proclamar, para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Quero encerrar essa breve reflexão dizendo que todo coração com Cristo é um missionário e que todo coração sem Cristo é um campo missionário. Que Deus abençoe a igreja e que a igreja nunca perca a visão de missões. Que a finalidade da igreja é glorificar a Deus e a prioridade da igreja é evangelizar, é proclamar o evangelho do reino de Deus. Que Deus abençoe a igreja nesses seus 31 anos de organização eclesiástica. Que Deus os abençoe grandemente. Amamos vocês em Cristo Jesus. Fica o nosso abraço, o abraço da minha família a todos da igreja. Que Deus os abençoe. Amém.